Se falhar a voz é culpa do microfone, tá? Não é que eu estou rouco, tá? Eu quero só aproveitar a palestra da Luna e mostrar para vocês que no stand da SVB a gente tem esse material, que é um material de vários outros que a gente trabalha, que é o cardápio vegano para 14 dias. E ele tem muitas informações, inclusive ele tem comparativo financeiro do quanto que as pessoas geralmente gastam. Então, quem não viu ainda, por favor, vão até o stand da SVB. Quem lembra qual é a rua, hein? 14... Tá do outro lado. Vocês vão lá do outro lado. Nós estamos do lado invertido. Então, tá aqui. E quem se filia à SVB aqui na Naturaltech ganha esse brinde, esse material. Então, fica a dica. E também a sacolinha. Já está me ajudando. Vem me palestrar comigo aqui. Qual que é teu nome? Obrigado, Fernanda. Bom, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme a gente participar aí de mais de uma década na Naturaltech e trazendo essas informações tão relevantes sobre um movimento que cresce e que, pelo jeito, não para de crescer e que, com certeza, vai crescer muito mais. E quando a gente fala em crescer muito mais, a gente pensa em quem vai ser atingido. Na verdade, quem vai participar desse movimento, como ele vai chegar nas pessoas e como ele vai fazer com que essas dúvidas, esses mitos, esses questionamentos, que muitos deles foram apresentados pela Luna aqui, pela nutricionista Luna, possam ser suplantados, possam ser deixados para trás e fazer com que mais e mais pessoas possam adotar o que eu costumo dizer que não é um estilo de vida, que não é uma filosofia de vida, mas sim uma postura. Uma postura que lá no fundo todos nós concordamos, que é uma postura de amplo respeito aos animais. Quando eu digo isso, muitas pessoas falam, não, mas veganismo é filosofia, é estilo de vida. E eu sempre faço essa comparação. Direitos humanos, a pessoa que tem a postura de respeitar os direitos humanos, ele está vivendo um estilo de vida? É uma filosofia? Não. Me parece uma postura agregada a um valor que nós acreditamos ser devido. As pessoas têm direitos e eu devo respeitá-las. Devo respeitar os direitos. Com os animais é a mesma coisa. A diferença é que o veganismo ele ganhou um termo específico, o próprio veganismo, que é um movimento que trabalha para que as pessoas entendam que sim, seja lá o estilo, seja lá qual for a filosofia de vida, ela pode implantar esses valores em sua vida. Ela pode acolher como base fundamental esses valores de respeito, de amplo respeito aos animais. E aí, quando eu estava montando a palestra, claro, a gente pega muito material, tal, eu falei, tá aí. Eu acho que uma das coisas que as pessoas mais se perguntam é como ele surgiu e aonde ele vai parar. Por que ele surgiu? E até onde ele vai? E como é que a gente está mudando aqui? Teste. Teste. Bom, falando da questão do amplo respeito aos animais, falando da questão de ser uma postura e já mostrando para vocês como eu acredito, como eu vejo esse movimento, é legal também a gente perceber como hoje a gente está. Como esse movimento está crescendo e aonde ele chegou já e como a gente pode prever até onde ele pode chegar. Já viram essa pesquisa? Em 2018, a SVB, junto à Ibope, contratou essa pesquisa e a gente teve um susto, eu posso dizer para vocês, quando a gente viu que 14% dos brasileiros se autodeclaravam vegetarianos. Por que eu digo um susto? Porque em 2012, a mesma pesquisa apontava para 8%. Ou seja, num prazo de 6 anos, a gente viu um aumento de 75% do número de pessoas que se autodeclaravam vegetarianas. E aí já vem uma questão, né? Ah, mas se autodeclarar, tem gente que come peixe e fala que é vegetariano? Tem, né, cara? Tem, né? Sem julgamentos.
Por quê? Porque é um termo talvez novo, as pessoas têm dúvida. O mais importante é a gente perceber que as pessoas se sentem incluídas, elas se sentem próximas a isso, a esse conceito. Que conceito? Vegetarianismo é diferente de veganismo? A gente sabe. A gente sabe que veganismo, como eu disse, é algo amplo, é uma postura em relação aos animais que a gente adota na nossa vida, e o vegetarianismo é algo relacionado à alimentação. A alimentação do vegano já é uma consequência. Eu quero respeitar os animais, eu vou pensar tudo o que eu posso fazer para adotar isso no meu dia a dia. Então não é só sobre alimentação. Mas a gente sabe, a linguagem e a forma que a gente se comunica é muito orgânica. Muitas vezes termos novos. Eu lembro quando eu virei vegano, as pessoas não sabiam o que era veganismo. Vou fazer uma pergunta. Quem que conhece o termo veganismo há mais de 10 anos? Levanta a mão. São poucos. Então, como que a gente quer que o termo já seja claro e entendível para todos? Não. Então, existe uma construção nesse sentido. E é por isso que a gente falou, nossa, 14% das pessoas se sentem participativas desse movimento. É um número muito grande. Já comentei a respeito dos 75%, mas olha, aí falando de veganismo, na mesma pesquisa, 55% das pessoas responderam que consumiriam mais produtos veganos se esses estivessem indicados, no rótulo. Ou seja, se elas tivessem uma percepção mais rápida e mais clara de que aquele produto é um produto vegano, e aqui, gente, eu não estou entrando no lado saudável, tá? Como a aluna falou. Isso é algo que também precisa ficar muito claro. Você pode ser vegano muito saudável, é uma tendência, mas você pode ser um vegano fraco que nem tem voz para dar palestra. Entende? Isso pode acontecer. Mas os 55% das pessoas que responderam isso era relativo a essa vontade de participar. E aí, claro, quanto mais informação, e sim, eu falo isso, é muito elitizada, sim, a informação. É até injusto dizer que o movimento vegano é elitista, porque qualquer movimento depende de informação. Como é que você vai exigir só do movimento vegano que ele esteja à mão e totalmente compreendido numa população que sequer tem informações básicas? E é por isso que eu digo e reforço sempre isso. Mas, falando ainda de onde o movimento vegano está, ele vai pular de novo. Tá. Em 2021, a gente fez uma outra pesquisa, dessa vez com o IPEC. 32% dos brasileiros disseram que se encontram no cardápio uma opção vegana é legal, né? Sacanagem, opção vegana, alface e tomate e milho de lata. Pô, vamos caprichar, né? Essa pessoa tem a tendência a escolher essa opção vegana. As pessoas têm curiosidade. E é interessante, né? Porque do mesmo jeito que as pessoas têm repulsa ao novo, a gente tem essa contradição de, ao mesmo tempo, ter vontade do novo. Pode perceber que é assim, né? É aquela lei de, a gente não quer mudança, tá ótimo aqui, mas olha para trás o quanto que o ser humano e a sociedade mudou. É uma contradição contínua, em que todos nós vivemos e convivemos. Aí. Bom, mas eu gosto de pensar onde estaremos. Como é bom pensar. Saiu uma pesquisa na Grã-Bretanha, onde em que 25% dos britânicos, no cálculo que foi feito ao longo dessa pesquisa, que 25% deles seriam veganos já em 2025. Ricardo, mas britânicos? Gente, o mundo está cada vez mais conectado, né? E a gente percebe que, se o número de um lado é maior num país ou menor do outro, o fato é que em todos os países o movimento cresce, o movimento ganha força, cheio de questionamentos, quem é do movimento sabe, cheio de brigas, porque o humano é assim, o ser humano é assim. Não, eu sou mais, eu sou menos, você está certo, eu estou... Aliás, você está certo é difícil a pessoa falar. Você está errado, eu estou certo. É normal, mas de forma geral a gente vê o crescimento cada vez mais forte. E um crescimento que não necessariamente... Gente, pensem nisso. Não é algo
retilíneo. Então vai ter momentos em que a montanha-russa tem o sobe e desce, mas a gente nunca desce para o patamar anterior. A gente só cresce, a gente só se desenvolve. E isso é cada vez mais claro para quem está há mais tempo no movimento. Bom, números. Em 2050, calcula-se que o mercado vegano vai crescer 100 vezes. E esse mercado vai representar 1,4 trilhão. É engraçado, tem isso aqui para a gente ver, mas eu prefiro ver ali. Eu sempre me confundo aqui. Olha lá, 1,4 trilhão de dólares em 2050. Hoje o mercado gira em torno de 14 bilhões de dólares. Aí é que eu gosto. Está começando a palestra agora. Quanto tempo eu tenho, hein, Fernando? Que eu vou começar agora. 3 horas de palestra, tá? É isso? Ó, mas de onde veio esse movimento? Pô, há 10 anos a maioria das pessoas aqui sequer tinha ouvido falar no termo. Gente, o termo representa algo específico de um período. Mas se a gente pensar bem, falar sobre o amplo respeito aos animais, a nossa relação com os animais, já é antigo. E eu não vou ficar citando aqui para eu economizar minha voz, mas vocês podem ver pessoas de várias épocas, séculos atrás, que já falavam dessa questão, da relação do ser humano com os animais. E isso faz parte do movimento vegano, ainda que a gente tenha alguns momentos mais próximos em que a gente deu passos para que o movimento atual fosse construído nesse período, né? Então, um momento muito importante foi quando Jeremy Bentham, já ouviram essa frase dele? Tem um pessoal que já, imagino eu, mas é muito interessante. Ele falava pouco sobre essa questão dos animais, né? Mas em uma de suas obras, ele comentou a respeito dessa relação dos seres humanos com os animais, e é uma frase muito legal para a gente pensar. Não importa se os animais são incapazes ou não de pensar. O que importa é que eles são capazes de sofrer. E isso elevou o patamar, nesse período, a uma nova visão da nossa relação com os animais. Porque se a gente pensar bem, nós, seres humanos, não levamos em conta se a pessoa é mais ou menos inteligente para respeitar os direitos dela. Imagine que a gente está num prédio, esse prédio começa a pegar fogo, a gente está lá em 100 pessoas, e os bombeiros chegam e falam, olha, tem uma boa notícia, nós estamos aqui. E aí todo mundo, mas a gente tem uma má notícia também, não vai dar para salvar todo mundo. A gente, mas nós temos um critério muito bom para definir quem será salvo. Tem aqui uma equação de segundo grau, tem aqui os estudos relacionados à teoria da relatividade de Einstein e algumas perguntas. Aqueles que responderem primeiro são mais inteligentes, pensam melhor, serão salvos. Nós resgataremos essas pessoas. Faz sentido isso? Nenhum. Se é mais inteligente, se não é. Pelo contrário, geralmente, qual que é a nossa postura? Salvar primeiro os bebês, as crianças. Geralmente é essa a postura que nós temos. A gente não vai olhar se é mais inteligente ou não, se desenvolveu mais ou não. Não. Por quê? Porque a gente leva a questão do sofrimento, a questão do bem-querer, do cuidar, muito mais a respeito da sensação, da possibilidade de sofrer que aquele ser tem, do que qualquer outra coisa. Mas não parou aí. Em 75, quem já leu o livro Libertação Animal? Vocês leem tudo também, né, Malu? Você também lê tudo. Mas é muito legal. Eu adoro falar do Libertação Animal, porque quando eu fechei esse livro em 2003, eu falei, eu tenho que virar vegano. Foi esse livro que me trouxe uma série de questões que, na verdade, eu sempre falo, eu já sabia, todos vocês já sabem, mas ele colocou em uma forma tão clara, tão palatável, ou nem tanto, para alguns, muito pouco palatável,
mas que toca lá dentro. Não no nosso sentimento apenas, mas no nosso racional. A gente consegue conectar com visões como essa, e não só essa, mas com visões com obras como essa, a gente conecta o que a gente sente, o que lá no fundo, sem a gente precisar racionalizar, a gente sabe que deveria ser a nossa postura, mas ele traz o racional, ele constrói uma visão, uma ideia em que você fala, cara, eu sabia disso, é lógico. Ainda que tenha uma coisa ou outra que você fala, talvez aqui não, mas a essência faz com que você realmente perceba que, nossa, é isso. E em 1975, quando ele lançou esse livro, a gente tem um período que a gente chama, né, o antes e o depois. E esse Libertação Animal, ele tem essa característica. Ele é representado no movimento como o antes do movimento pelos animais e o depois. Ainda que o movimento vegano tenha surgido o termo em 1944. Mas ele ainda não tinha, talvez, uma estruturação de um filósofo com visões que conectavam uma série de outras questões ao simples fato da gente, e simples aqui é meio irônico, ao simples fato da gente respeitar amplamente os animais. E minha voz está acabando, mas eu acho que eu consigo. Por quê? De onde veio, mas por quê? Por que ele cresce? Por que as pessoas se questionam? O que está acontecendo com esse movimento, né? Bom, o movimento vegano, se alguém perguntar para vocês, o movimento vegano, o pilar central dele é o amplo respeito aos animais. Só que é o seguinte, vou respeitar os animais. Se eu respeito os animais, alguém pergunta, mas nem um peixinho? Eu respeito os animais, eu não vou consumir um peixinho, eu não vou comer. Ah, mas você não sente falta? Olha, não é a questão de se eu sinto falta ou não. A questão é a minha postura. Talvez eu gostaria muito, por exemplo, de pegar meu carro e andar 200 km por hora numa estrada. Eu adoro velocidade. Aliás, eu era corredor, não era, tá? Mas eu adorava velocidade. Mas eu respeito o ambiente. Eu sei que aquilo coloca em risco pessoas. E a mesma coisa em relação aos animais. Esse é o pilar central do veganismo, a nossa relação com os animais. Só que, você parou de comer carne? Nem um peixinho? A aluna falou um pouco aqui, vai ficar doente. E aí começaram a estudar um pouco mais a fundo. Vamos mostrar que não dá. Estou falando aqui de um jeito simbólico, tá, gente? E aí o que aconteceu? Começaram a perceber, o que os estudos mostraram? Quem estava aqui na primeira palestra, que era o contrário, trazia benefícios. E aí começaram a conectar o veganismo, que não é sobre alimentação, mas que tem como consequência a alimentação sem nada de origem animal, conectaram o veganismo a uma alimentação saudável. Ainda que lutem para não entenderem isso. Mas as pessoas começaram a estudar, começaram a perceber essa questão. Por isso que muitas vezes as pessoas se confundem. Ah, o veganismo, então você está preocupado com a tua saúde? Também, todo mundo deveria estar. Mas é já uma consequência também. E o meio ambiente é a mesma coisa. Eu acho muito engraçado que tem muita gente que fala assim, né? Não, mas se a gente não comer carne, vai ter galinha pela cidade, os bois vão invadir as avenidas, vai ter porco na casa de todo mundo, invadindo, comendo tudo. E as pessoas mal sabem que é o inverso. A gente tem um modelo em que cada vez as pessoas querem consumir mais, e é um modelo que casa certinho, né? Porque eu não gosto de culpar apenas um lado. E o termo não é nem culpar, nem gosto do termo culpar, mas responsabilizar. Porque são os dois. As pessoas querem comer e querem ouvir da indústria que é bom comer. Então, fala para mim que é bom, fala que vocês cuidam bem dos animais, fala que está tudo legal, que eu vou consumir. E a indústria fala, legal, é bom, e é o que a aluna falou, coma, eu vou ganhar. Eu tenho aqui em série, eu tenho um modelo industrial para produzir, mas eu cuido deles. Fique tranquilo, mas não assista vídeos, porque senão vocês vão chorar.
que é o que o pessoal fala, nem me mostra. Mas é interessante, esse modelo fez com que cada vez mais a gente tivesse, e a gente tem cada vez mais produção de animais. E essa produção é terrível para o meio ambiente. É terrível. E eu vou evitar de falar sobre esses pontos, eu vou citar só 2 aqui, bem rápidos para vocês, que eu adoro, que para mim é o mais impactante e pouco se fala. Eu vou pular isso do consumo consciente, isso aqui é sobre a consciência da gente consumir algo que vai além da embalagem ou tal, mas o que representa como um todo, né? Mas então, a gente tem saúde, em inglês, Luna já falou sobre as principais doenças que são relacionadas ao consumo de produtos de origem animal e o impacto positivo quando a gente diminui ou tira os produtos de origem animal da nossa dieta. Aqui tem um estudo, tenho certeza que eu roubei da Lê. Cadê a Lê? Isso aqui é um slide da Lê mesmo, eu roubei dela, ela deve apresentar, falando sobre os benefícios dessa alimentação, o meio ambiente, e aqui eu quero mostrar muito para vocês isso. É muito comum as pessoas acharem isso que eu falei, sobre os animais invadirem as cidades, as ruas e tal, vai ser um caos, mas as pessoas pouco sabem que uma África inteira em área é usada para a produção de animais, de consumo, ditos de consumo, porque eles não são de consumo, né? A gente que deu esse nome, para ficar mais fácil da gente lidar com isso. Uma África inteira, se a gente reunir tudo, uma África inteira. E eu pergunto para vocês, como é que um setor apenas, utiliza um continente inteiro de área, e a gente pode achar que isso não tem um impacto ambiental absurdo, mas não é só isso. O do lado, no slide, é a produção de comida para esses animais. E a gente se reunir uma área inteira, a gente teria uma Europa sendo utilizada para produzir ração para mais de 70 bilhões de animais terrestres que são explorados e mortos cada ano. Aliás, os números estão dizendo que agora já chegou a 80 bilhões, né? E aí vem aquela questão também que eu nem vou entrar, mas, poxa, mas o movimento vegano não está crescendo? Como é que está aumentando o consumo? Como é que está aumentando esse mercado também? É porque vários mercados que não tinham o costume de consumir começam a consumir, né? China e outros estão sendo cada vez mais visados por uma indústria que está levando esse tipo de consumo que lá não era tão normal. Mas, gente, como que a gente pode pensar em, primeiro, não atender a um impulso natural que a gente tem, tanto emocional quanto racional, de se relacionar, de respeitar os animais? Como que a gente pode, diante disso, ter a consequência de uma saúde com maior risco de desenvolvimento das maiores doenças que matam atualmente? E como, numa época em que tanto se fala em meio ambiente, a gente colocar no nosso prato, em média, 3 vezes por dia, o produto que mais impacta no meio ambiente. É o maior, gente. Não é qualquer outra questão que você pensar no seu dia a dia, não tem nada mais forte nas suas mãos que gere um impacto melhor, que reduza o impacto da humanidade no meio ambiente, do que você escolher produtos de origem vegetal no seu prato e ir tirando cada vez mais os produtos de origem animal. E eu não vou entrar, tem muitos outros. Gás do efeito estufa, acho que a Luna comentou alguns. Gás do efeito estufa, poluição das águas, tem um monte. Mas isso aqui, para mim, já representa tudo que a gente precisava. Não precisa mais questionar. A gente usar 2 continentes para um setor, não tem nem o que debater mais. Bom, mas eu sempre comento, eu reforço o que eu disse no início: veganismo é sobre animais, é sobre a nossa relação com eles, é como a gente pode revisitar a nossa mente, como a gente pode revisitar os nossos hábitos, os nossos costumes e provar para nós mesmos que nós somos os autores da nossa vida e não a nossa herança cultural, que é importante sim,
Mas a nossa herança cultural está totalmente à mercê da característica humana mais forte desde o início do Homo sapiens, que é o questionamento, é a mudança, é a transformação. A herança cultural que nós recebemos foi de uma relação de agressão, de violência contra os animais. A gente aprendeu assim. Ainda que de forma velada, porque no fundo ninguém concorda com isso. Mas a gente pode transformar. Faz parte da nossa característica como espécie. Qual que é a principal característica do ser humano como espécie? É correr? É jogar bola? Não. É conversar? Não. Isso já é também consequência dessa nossa capacidade de questionar e transformar aquilo que a gente herdou em uma nova forma de lidar com o mundo que está à nossa volta. E é disso que o veganismo fala. Aliás, eu ia colocar algumas imagens aqui, eu falei de meio ambiente, falei de saúde, coloquei um estudo, mas eu acho que não precisa, né? Eu não preciso colocar aqui imagens. O fato da gente não querer ver imagens é o que mostra para nós que a gente não deveria promover aquele tipo de iniciativa que gera aquelas imagens. Já está acabando, tá, Fernanda? A voz, não a palestra. Tá? Então é por isso que o veganismo, ainda que ele dependa de informação, ainda que ele tenha vários obstáculos, opa, pulou. É por isso que ele é para todos. Porque todos nós, seja rico, pobre, seja pessoa que gosta de rock, de punk, de funk, seja lá o que for, todos nós queremos saúde. Mesmo quem diz que não está nem aí. Pessoa que diz que não está nem aí é porque ainda está bem. A hora que vai para o hospital, ele, agora pegou. Vamos tomar cuidado. Pessoa não está nem aí, porque ela está bem ainda. Ela está aguentando. Meio ambiente, mesmo que a pessoa não ligue, eu tenho familiares que falam assim, por mim, brincando, tá, gente? Não fala isso a sério, mas mostra o quanto, por mim a gente asfaltava a Amazônia e parava a discussão. Mas fala isso porque sabe que a Amazônia está lá. Quer dar de engraçado. Porque a hora que a gente vê que isso impacta na nossa vida, peraí. E a nossa relação com os animais, ainda que no dia a dia nós tenhamos uma herança cultural que nos faz, principalmente na alimentação, mas não só na alimentação, a gente sabe disso, que nos faz, infelizmente, ter uma postura de exploração, crueldade e morte contra os animais, no fundo nós não gostaríamos disso. No fundo, nós esperamos que a indústria esteja realmente cuidando dos animais para a gente se sentir melhor e falar, não, eu me preocupo com os animais. Eu amo os animais e eu acredito que ame sim. Mas o fato de amar precisa se transformar em atitudes, em postura. Eu conheço muito casal que se ama, mas que se quebra. Não adianta. Se a gente não respeitar e não tiver atitudes em que realmente aquele amor que nós dizemos que temos seja aplicado no dia a dia. Bom, aqui, esqueçam o número, gente, mas eu acho essa frase, assim, uma das frases mais simples e mais poderosas que tem. Me perguntam muito se eu acho que o veganismo vai dominar o mundo. Eu falo, não é que vai dominar o mundo. Vai chegar um tempo que não vai fazer sentido falar de veganismo, que vai ser o normal. Ainda é normal, tá? Já é normal. Mas eu digo, vai ser o tradicional. Mas por que então a gente não consegue? Porque nós, eu acho que no outro slide fala isso, mas porque nós, do mesmo jeito que eu falando aqui eu influencio vocês, vocês também influenciam pessoas. E o fato é que nós só comemos carne porque comemos carne. As pessoas só comem carne porque as pessoas comem carne. Entendem a simplicidade e a profundidade disso? A hora que a gente tiver cada vez mais pessoas adotando uma nova forma de lidar com o que comem, adotando uma forma diferente com o que se vestem, não utilizando couro, pele de coelho. Alguém estava aqui?
pele de coelho, pele de raposa, ou ir num aquário, ver animais presos, no zoológico, vendo animais enjaulados. A partir do momento que cada vez mais as pessoas não fazem isso, mais pessoas não vão fazer isso. E é por isso que é importante a gente mostrar de forma clara, de forma tranquila, de forma normal, e aqui entre aspas o normal, que é possível sim, que a transformação faz parte, e que adotar o veganismo como um objetivo em si é algo que faz parte da vida de todos nós, ainda que uns tenham mais dificuldade, outros estão inseridos numa realidade mais relacionada à exploração animal, seja lá o que for. Mas isso é fato, que a gente só come carne porque a gente aprendeu a comer carne. Bom, somos influenciados, mas também influenciamos. Eu gosto muito disso. Tem gente que fala, você é influenciável. Sim, isso não tem nenhum problema. A questão é a gente ser influenciado positivamente por coisas que fazem sentido. Aliás, eu adoro quando alguém me influencia. É a coisa mais legal que tem. Eu falo, caramba, que bacana o que eu ouvi desse cara. Tá aí, saí tocado, saí influenciado por ele. Mas eu também posso influenciar. A gente tem esse processo contínuo entre nós. E aqui, eu queria terminar com uma fala que eu fiz quando eu estive em 2021 no Senado em Brasília, e me perguntaram o que eu achava do veganismo, né? E eu falei, olha, para mim o veganismo é algo muito mais simples, porém, o que eu mais queria dizer é que o veganismo é inevitável, porque ele fala de questões que, no fundo, todos nós concordamos. Apenas precisamos ser estimulados a aplicar em nossas vidas. E é exatamente isso. É exatamente isso que eu acredito e é exatamente isso que eu vejo cada vez mais pessoas acreditando. E isso vai fazer com que a gente mude muito mais, que a gente vai cada vez mais longe, muito mais do que as pessoas acreditam. Porque, no fundo, é sim inevitável. Visite o íntimo de cada um de vocês e vocês vão perceber que tudo que eu falei aqui faz muito sentido, não só para vocês, mas para o mundo e para a sociedade que a gente quer construir, e mais do que isso, que a gente vai construir, e eu tenho certeza disso. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham aturado a minha voz rouca. Fernanda, tem tempo? Voz para responder uma pergunta? Não, só se for 10. Quem quer fazer alguma pergunta para o Ricardo? Só levantar a mão que a gente leva o microfone. Aqui, Valéria. Por favor. Oi, Ricardo. Oi, Bia. Obrigada pela palestra, muito boa, como sempre. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o lobby, assim, e sobre os subsídios, o quanto isso influencia e permite essa continuidade da produção de carne, de derivados, e se tem alguma maneira que a gente possa fazer algo a respeito, assim, parar de ter tanta facilidade para a continuidade dessa produção e virar esse jogo. Bom, vocês ouviram a pergunta, fiquei honrado de ouvir a pergunta da Bia, vocês vão ver uma palestra dela, fiquem, é uma das pessoas que mais conhecem sobre testes em animais aqui no Brasil, e vai falar numa palestra aqui. Bia, eu acho que a gente talvez não tenha nunca conversado diretamente sobre esse assunto, e eu sei que é um assunto que você também conversa, que a gente pensa. Eu, particularmente, acho que a gente não tem uma resposta única e a gente ainda não tem essa resposta. Porém, eu acho que a gente tem alguns caminhos que dá para a gente trabalhar. Primeiro, é não demonizar a indústria, porque aí a gente cria o embate. E quando a gente cria um embate, a gente não consegue se conversar, a gente não consegue se comunicar. Ricardo, quer dizer que é passar pano? Não. Tem um momento de apontar o dedo, de gritar, de chacoalhar, mas isso não pode ser um impeditivo da gente poder sentar, conversar e utilizar a força que eles têm para ações que vão, digamos assim, contra o próprio lobby deles. Eu sempre comento, tem gente que me diz assim, tal pessoa, eu acho que mais ou menos representa um pouco o que eu penso, Bia. Desses caminhos, um deles. Fulano de tal nem é vegano e abriu um restaurante vegano.
Caramba, que bom, né? Como assim? Pô, ele podia ter aberto uma churrascaria. Eu prefiro que ele abra um restaurante vegano. Então, esse contexto em si, talvez eu gostaria muito de ter uma resposta mais clara, objetiva, mas eu acho que o principal que hoje a gente constrói é essa postura do movimento entender que eles existem, os lobbies estão aí, as pessoas e as empresas fazem lobby e a gente tem que conseguir desconstruir isso de várias formas. Uma hora reclamando, uma hora em embate, mas sentando na mesa, utilizando de forma inteligente, utilizando muitas vezes a força que eles têm contra eles mesmos. Um exemplo bem rápido, e aí acaba a minha voz, eu vou embora, juro para vocês. Um exemplo bem rápido é sobre veganismo nas grandes emissoras de TV. Há quanto tempo faz vocês começaram a ouvir falar de veganismo nas grandes emissoras? Faz tempo? Eu conheço gente que foi dar entrevista e que, antes da entrevista, falaram para a pessoa: você não fale sobre veganismo, senão a gente edita ou nem entra na programação. Tem tempos atrás. Hoje em dia tem problema alguém falar de veganismo? Não. Vocês acham que é por quê? Porque as emissoras estão boazinhas? Agora pode. Não. É porque grandes indústrias que financiam as propagandas hoje têm produtos veganos. É só por isso. Não é porque tem gente boazinha, não é porque o mundo... não é. Nossa, Ricardo, mas é duro. Você estava falando de visitar o nosso íntimo, que a gente vai encontrar. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser realista. A gente vive num mundo prático. A gente vive num mundo onde, diariamente, a gente pode construir pontes, facilitando ou dificultando o andamento do movimento. Então, Bia, eu acho que é isso. E eu sei que um dia a gente vai encontrar... Um dia não. A cada dia, eu, você e todo mundo que trabalha no movimento vai encontrar novas respostas e formas mais efetivas da gente conseguir chegar lá. Tá bom? Beleza? Ricardo, muito obrigada pela sua apresentação. Adorei.